Acho que a dúvida geral de qualquer intercambista é: quanto vou gastar, né? Eu também me fazia essa pergunta até sentar e começar a planejar o meu intercâmbio. Bom, você tem que calcular o gasto, primeiramente do visto, e se o país que você está indo exige visto, né? Estados Unidos exige, Canadá também, a Europa para determinado tempo não, e depois que passou esse determinado tempo você tem que ter um visto. Tem que se certificar de que vai dar tempo de tirar o visto e ir, porque eu conheci pessoas que tiveram que adiar a viagem porque o visto não tinha chegado ainda. Tem épocas que o visto canadense, por exemplo, demora 3 meses para chegar. Então, tem que correr, antes de qualquer coisa, é atrás do visto. Bom, aí você já calcula o valor que você vai gastar com isso. Depois do visto, você tem o curso e a estadia. O curso você às vezes pode escolher entre intensivo, super intensivo, intensivo com aulas de fotografia, ou intensivo com aulas de tango, intensivo com audiovisual. Tem uma série de opções que você pode escolher e que o preço vai diferenciar. Outra coisa é a homestay. Aí você também entra em outras opções. Se você vai querer assim, refeição, com café da manhã, ou meia pensão, ou as 3 refeições, aí também já diferencia o gasto. Fora esses 3 gastos, você tem por último o do avião, passagem aérea. Bom, eu fui para o Canadá pela Air Canada, não me arrependo nem um pouco, foi um ótimo voo. A comida, eu tinha comentado, também era muito boa. Não tive nenhum problema com a empresa aérea. Vocês podem pesquisar por sites como Decolar, mas como eu já tinha falado antes, eu não aconselho a comprar pelo Decolar porque ela é uma agência e não uma companhia aérea. Então, se algum problema acontecer, se você chegar atrasado e perder o voo, ou se você quiser cancelar, isso vai gerar vários conflitos que vão se demorar muito para solucionar, porque todo o contato é feito através de e-mail, e esses e-mails podem demorar até 48 horas para serem respondidos. Então, eu aconselho a sempre comprar com companhia aérea, porque a companhia aérea vai ter alguém lá no próprio aeroporto caso dê algum problema, e você pode conversar pessoalmente e resolver seu problema na hora, e não ficar esperando 2 dias ou mais para ter seu problema atendido. Então, esses são os 4 primeiros gastos iniciais: o visto, que é o documento, né? A passagem aérea, o curso e a homestay. Aí você já começa a entrar em outros gastos, que são o de higiene pessoal, que eu comecei a falar no começo do vídeo, o de alimentação fora da casa, de roupas, porque se você for para um lugar muito frio, por exemplo, Vancouver é um lugar muito frio, o Canadá é frio em si. Provavelmente, se você mora no Brasil, você não está acostumado com tanto frio, então você provavelmente também não tem roupas de frio como faz lá. Eu comprei muitos sobretudos, luva, eu comprei bota porque eu não tinha bota. Então foram vários gastos pequenos, mas que somados deu um bom gasto. Tudo com roupas e sapatos, porque realmente faz muito frio. Então, tá aí outra dica também: não levar roupas de calor. Levem roupas que vocês realmente vão usar, porque todo intercambista fala: compra tudo lá, nem vale a pena você levar. Mas sempre fica: mas e se eu não conseguir comprar? Vou levar minhas roupas. E aí você leva e acaba deixando tudo lá dentro de uma gaveta e só tira da gaveta o dia que você for embora pra pôr de novo na mala. Foi o que aconteceu comigo com mais de metade das minhas roupas, porque não tinha como usar lá. Eu levei vestido, levei rasteirinha, e a única coisa que eu usei mesmo foi chinelo, e a maioria das vezes foi usando dentro da própria casa. Depois disso, você gasta também com lazer. Eu tive gasto com viagens. Eu fui pra Vitória, eu fui pra Whistler, então foram 2 gastos que eu tive, com passagem de ônibus para essas 2 cidades, alimentação nessas 2 cidades, lazer nessas 2 cidades. Eu tive gasto
andando de snowboard, que não é barato, mas que vale a pena porque é uma experiência única, já que a gente não vê esse tipo de esporte aqui no Brasil. Eu tive gasto em balada, apesar de dia de semana ela não ser paga, só final de semana. E durante a semana as bebidas são mais baratas em balada. Mas eu tive ainda esse gasto. E em pubs também eu tive gasto, porque você acaba gastando mais do que se você fosse num barzinho aqui no Brasil. As bebidas lá são um pouco mais caras, justamente para você não beber muito, vamos dizer assim. Outro gasto que você também vai ter é com o transporte público, que eu também falei nesse vídeo, que vai variar entre 90 a 125 dólares, depende de onde você mora. Deixa eu pensar em quais mais gastos. Não estou me recordando muito de gastos agora que eu tive, mas se vocês quiserem comprar eletrônicos também é uma boa comprar lá, porque isso é muito mais barato que no Brasil. Eu, por exemplo, tive gasto com o meu notebook, que eu lembro que eu falei pra vocês que ele quebrou e depois ele reviveu. Na verdade era um netbook. E aí nesse meio tempo eu acabei comprando um notebook, que estava em promoção na London Drugs, que é uma farmácia. E eu acabei comprando porque saía muito em vantagem. Era muito vantajoso comprar esse notebook. Então eu comprei e tive esse gasto a mais. Gastei bastante também em maquiagem, porque isso é muito mais barato comprar lá do que no Brasil. Então, se vocês têm intenção de comprar algum eletrônico ou gastar muito dinheiro em roupas, acessórios, contabiliza isso antes de você ir. E tenta chegar lá no país já com uma meta de dinheiro. Vou gastar tanto em tal coisa, vou gastar X em roupas, Y em eletrônicos e B em lazer. Tentem fazer isso, porque senão você vai gastando, e quando você vê no final do mês, seu cartão estourou. Ou então você já está sem dinheiro no bolso, o que não é bom. Só mais uma coisa sobre o SkyTrain, é que ele tem horário, ele fecha, igual o metrô de São Paulo, por exemplo. Ele funciona de tal hora a tal hora. Certifiquem-se disso antes de sair de casa à noite, porque você talvez não tenha como voltar. E tem o ônibus noturno, que é o Night Bus. E ele passa desde o centro de downtown, né, até vários lugares. Só que ele passa em determinados horários e também tem uma hora que acaba. Eu não sei quantos são, mas acho que são 3 por noite. Então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque senão você depois vai ficar dependendo de um táxi. E táxi pode sair bem caro pra você, né? Então, não façam como eu, porque uma noite eu tive que depender do táxi. Mas ainda bem que eu estava com as minhas sisters, então a gente dividiu, ainda bem, né? Porque a gente estava indo pro mesmo lugar. Mas evitem depender de táxi, porque o transporte público de Vancouver é muito bom. Se alguém tiver alguma dúvida sobre Vancouver, eu vou ter o maior prazer em responder. Eu sempre tento dar a maior atenção do mundo para todo mundo que chama pelo Facebook com dúvida e intercâmbio, porque é um assunto que eu realmente gosto. Eu tive uma experiência fantástica, muito boa mesmo em Vancouver, no Canadá. Foram 3 meses muito bem vividos, vamos dizer assim. Eu aproveitei muito, aprendi muito, conheci muito, e se eu pudesse eu inclusive voltaria para lá. Eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, no próprio blog mesmo, não no vídeo, porque esse vídeo já se estendeu demais. Não era a minha intenção fazer isso tudo, mas eu fiquei muito tempo sem falar por vídeo sobre a viagem, e eu fiquei também muito tempo para gravar um vídeo novamente, porque eu já voltei tem mais de um ano. Eu voltei no começo de junho e agora a gente está no começo de julho, então tem 1 ano e 1 mês quase que eu voltei para o Brasil. E eu lembro sempre dessa viagem, vale muito a pena fazer. Incentivo todo mundo que quer fazer o intercâmbio. Foi o meu primeiro pro Canadá, foi o meu primeiro da vida, e eu faria tudo de novo, mesmo tendo perdido o voo, mesmo tendo perdido a voz no começo do intercâmbio, mesmo tendo algumas dificuldades algumas vezes. Vale a pena, você traz assim uma bagagem, não só aquela que vem dentro da mala, mas aquela que vem consigo. Vale muito a pena mesmo. É um programa que eu recomendo para qualquer um. Se tiver oportunidade, faça. Não tenha medo.
Ter medo é normal no começo, mas depois você se adapta. Não tem essa de, eu tô com medo de não me adaptar. Isso não acontece, porque tá todo mundo ali no mesmo barco que você. Na sua escola eles também são estrangeiros, eles também não sabem falar inglês, eles também estão longe da família, estão longe da casa, estão longe da cama, não vem o cachorrinho deles ao mesmo tempo que você não vê o seu. Então, não tenham esse medo, é um medo muito estúpido mesmo. O de eu não vou fazer porque eu acho que não vou me adaptar. Se você quiser se adaptar, você consegue. E faça de tudo pra isso dar certo, porque é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Há um ano eu tive uma das melhores experiências da minha vida e eu lembro disso até hoje e comento isso diversas vezes com as pessoas que estão ao meu redor. É uma coisa muito gostosa de ser lembrada. Não tenham medo. Esse é a melhor dica que eu posso dar pra vocês. Se vocês quiserem mais perguntas, já falei, não hesitem em me chamar no Facebook, ou em comentar no blog, ou em comentar aqui no vídeo mesmo, eu sempre vou querer dar atenção. Acho que é só isso. Eu estou vestindo a camisa dos Canucks, vou até levantar. Camisa dos Canucks, é o time de hóquei de lá. Quando eu estava lá, eu assisti os jogos até a final, eles chegaram na final e perderam pro Boston. Foi muito triste, a cidade parecia estar em depressão, mas é isso mesmo, né? Acontece, nem toda a gente pode ganhar. Aprendi a gostar de hóquei, pelo menos. Agora eu consigo assistir um jogo entendendo o que está acontecendo. É só isso, gente, eu não tenho mais nada pra falar. A não ser que alguém me pergunte alguma coisa. Talvez eu lembre mais coisa depois, mas agora não tá vindo nada na mente. Eu vou fazer mais vídeos, eu prometo, eu já tô com o planejamento. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente!